Olá pessoal, vamos ver aqui então agora o dia 2. Vamos falar agora sobre princípios explícitos que estão explícitos aonde? Na Constituição Federal, ok? Então, eles servem, o que são os princípios? Eles servem de base para alguma coisa. Nesse caso, como a gente está falando princípios constitucionais, eles são base para todo o ordenamento jurídico, ok? Então eu vou fazer uma lei, eu devo observar esses princípios, eu vou fazer um ato normativo infralegal, eu preciso também observar esses princípios, ok? Se eu não observar, ela está contrário à lei, inclusive, ok? Então esse ato ele vai ter que ser invalidado. Observância então ela é obrigatória. Uma coisa interessante também é que os princípios eles não têm hierarquia. Então o princípio da legalidade, aparentemente aí o senso comum é que as pessoas achem que o princípio da legalidade está acima de outros princípios, certo? Não, está acima do princípio da eficiência. Você olha, provavelmente está, não, eles não têm hierarquia, certo? Então tem que ser observado. Então são orientadores de toda a atividade administrativa, ou atividade da administração pública, como queira, ok? Então os princípios explícitos é o famoso o que? LIMP, certo? L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência, ok? Então quando cai esses princípios explícitos, sempre cai. E quando cai, é uma questão que você não pode errar. Porque se você erra, você já começa a sair atrás das demais pessoas. Então, algumas questões a gente não pode perder, certo? E essa aqui é uma delas. Só para deixar claro que às vezes cai que o princípio da eficiência ele veio com a emenda constitucional 19 de 1988, veio lá com o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, com então Ministério de Reforma do Estado, o MARE, da Administração de Reforma, Ministério da Administração e Reforma do Estado, com o MARE. Quem era o ministro é Luiz Carlos Bresser Pereira, ok? Então teve a emenda constitucional, ela incluiu no texto constitucional aí, no artigo 5º, no artigo 2037, certo? No artigo 37 ele traz a eficiência, perfeito? Eu ia falar o artigo 5º, inciso 2, é quem mesmo? É o da legalidade, perfeito? Aqui não, aqui o artigo é o 37. Mas ele não vai te cobrar o artigo, ok? Então quando o examinador coloca o artigo, não é o artigo que vai tornar válido ou inválido uma questão, perfeito? Ele nunca faz isso. Então é o conceito, é o entendimento que você tem que ter, perfeito? Então vamos lá. Primeiro princípio a gente vai ver então é o princípio da legalidade, postulado basilar dos estados de direito, certo? Se é o estado de direito, então ele vai ter como uma qualificação que ele decorre para a qualificação do estado como de direito. Então legalidade, ele decorre aí então a própria qualificação de um Estado como de direito decorre de quem? Do princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? O princípio da legalidade na nossa Constituição Federal, aqui sim, artigo 5º, inciso 2, ele vai falar sobre o que lá? Ele diz assim, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, obrigação, só posso ser obrigado se estiver inscrito numa lei, perfeito? Então, o princípio da legalidade, para a administração, ela tem uma observância distinta do que a observação feita pelo particular, certo? Então, isso é cobrado em prova. Então, os particulares, eles têm maior grau de liberdade perante ao princípio da legalidade. Então, eles podem fazer tudo o que a lei não proíbe.
A administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Percebe a diferença? Então, o particular ele pode fazer tudo. O que é tudo? Tudo que não for contrário à lei. Por exemplo, crime. Eu vou matar alguém. Está previsto que eu não posso? Sim, então eu não posso. Então está proibido. Então isso eu não posso fazer. Eu posso vender o meu carro? Posso. Posso doar o meu carro? Posso. Eu posso comprar 10 carros, pegar todo o meu dinheiro e fazer uma doação? Posso? Posso. Não está previsto em lei nada que me obrigue de forma contrária, então eu posso ter esses atos aí, não teria um problema. Agora, a administração pública, ela pode sair doando os bens dela? Resposta, não. Exemplo, nós estamos aí em 2018, é um ano eleitoral. Sendo um ano eleitoral, a administração pública, lá no decreto da 99658, que é o decreto de desfazimento de bens por meio de doação, lá tem as formas de doação, mas este ano nós estamos o quê? Proibidos pela lei complementar, a lei eleitoral. A lei eleitoral não deixa ocorrer doação esse ano. Então perceba, a lei não está me autorizando, então eu não posso fazer. Aqui tem alguma coisa, alguma lei? Não, ela não está proibindo, então eu posso fazer. Princípio da legalidade, então os particulares têm autonomia da vontade. Como nós falamos, eu posso comprar um carro? Posso, tenho autonomia da minha vontade. A administração pública, ela não tem vontade autônoma, então ela só vai fazer o que está expresso, o que está autorizado em lei, ok? Vandeiro, mas não tem a situação lá da vinculação ou não vinculação? Resposta sim, nós já vamos ver, mas de toda forma tem que estar, a autorização tem que estar em lei, certo? Então, a administração pública não tem vontade autônoma para atuação, para ela atuar, então não é suficiente a ausência da proibição em lei, como ocorre no particular. Exemplo, eu quero comprar um veículo para a autoridade do meu órgão. Eu quero comprar o veículo, eu posso comprar? Posso, desde que a lei autorize. O que é a lei? A lei de compras públicas, qual é a lei que autoriza isso? É a lei 8666, a 10520, que são as leis de licitações, certo? Para eu fazer isso agora, então eu tenho uma lei lei que autoriza. Agora eu tenho que ter o quê? Uma outra lei que decorre da 4.320 de 64, que é a LOA, Lei Orçamentária Anual, prevista também na Constituição Federal, no artigo 165 até 169, e ele vem todo ano sendo promulgada essa lei. Então eu tenho que ter uma lei orçamentária que autorize essa rubrica, eu tenho que ter a observância, perceba, eu tenho que ter a observância da lei 8666 ou da 10520, então tenho tudo o que? Uma série de normativos que devem estar me autorizando essa aquisição. Agora, particular não, ele pode fazer, eu levantei hoje com vontade de comprar um carro, vou lá e compro, não tenho essa observância aí necessária. Continuando. Então, primeiro, a administração pública não é suficiente a ausência de proibição de lei. Então, não está na lei me proibindo, certo? Então, não interessa, é necessária a existência de lei. É necessária a existência de lei me autorizando. Então, aqui, particulares, não é necessária a existência de lei. Basta que tenha o quê? Uma ausência de lei de proibição. De novo, a administração pública, ela tem que ter uma lei que autorize aquele determinado ato. Ok? Então, já passamos. Então, como eu falei, para a administração pública não tem vontade autônoma, é necessária, então, uma existência de lei. Agora sim, que determine ou que autorize. Então, a lei é necessária que autorize ou que determine, certo? O CESP, veja bem, o CESP ele coloca o autorize
no sentido amplo, como regra, certo? Então, quando ele coloca lá sobre o princípio da legalidade, a administração pública, para ela atuar, ela precisa ter uma lei que autorize, certo ou errado? Certo, certo? Ok, tá certo? Porque eu tenho uma lei que autoriza, eu posso atuar? Posso atuar. Normalmente ela traz isso. Quando ela traz mais amplo, veja que não nega, se eu trouxer mais amplos, eu abarco quem? O que determine. Quem determina é o que? Um ato ali vinculado. E o autoriza, ele é discricionário. Então eu posso fazer esse discricionário ou não. Vai depender aí, então, da situação, da conveniência ou oportunidade aí do administrador. Ok? Então, princípio da legalidade, administração pública, é necessária a existência de lei que determine, se está determinando, é uma atuação vinculada. Essa atuação vinculada, eu não tenho espaço para deixar de aplicar a lei. Então, um exemplo clássico aqui, então, imposto de renda. Nós estamos aí às vésperas de encerrar o período da declaração do imposto de renda, e lá nós temos o quê? Uma existência de lei, uma lei de imposto de renda, e a lei diz que o fato gerador é o que? Auferir renda. Auferiu renda, então agora eu vou ter que, é um ato plenamente vinculado pela administração tributária. O que significa isso? Plenamente vinculado significa que eu não tenho a liberdade de deixar de cobrar o imposto de renda da pessoa A ou da pessoa B, porque está previsto na lei, perfeito? Então, determinou, deve ser feito, perfeito? Ou autorize, então agora é uma atuação discricionária, eu posso atuar ou não. Exemplo, eu tenho um orçamento, no meu orçamento está sobrando recurso, eu poderia estar trocando a minha frota de veículos, eu poderia estar comprando meu mobiliário, eu poderia estar comprando 5 canetas, ou 50 canetas, ou 100 canetas, entendeu? Então há 99 canetas, eu tenho aqui uma atuação discricionária, vai da minha necessidade, perfeito? Então ele não está me vinculando, não está me obrigando a fazer estritamente conforme está na lei. Então ele tem aqui os contornos da lei, perfeito? Mas eu tenho um maior grau de liberdade. A atuação discricionária, maior grau de liberdade. Portanto, então, não há previsão legal, não há atuação administrativa. Importante isso. Então não tem previsão legal, não posso atuar administrativamente aí enquanto administração pública. Princípio da legalidade, nós temos os dois sentidos ainda, o amplo e o estrito. O estrito é o quê? Preceitos estão contidos numa lei, lei no sentido formal, ok? No sentido amplo, são os preceitos que são atos infralegais. Então está lá, por exemplo, no meu regimento interno que você não pode entrar de calção no meu órgão, então você não vai poder entrar de calção, não pode entrar de shorts ou de bermuda, aí, como queira, adentrar aí ao recinto das instalações, porque está previsto dentro do meu regimento interno e eu preciso estar adequado aos meus trajes. A exemplo no STF, aí você não pode entrar de qualquer maneira, a não ser com traje social. Ok? Princípio da legalidade, a administração pública atua de forma limitada, então a atuação dela é limitada. Já o particular, ele faz tudo que se permite, desde que não haja o quê? Uma proibição legal, certo? Proibição legal é contrário à lei, certo? Então, se estiver contrário à lei, você está cometendo um ato infracional, uma infração aí que está vindo de encontro a uma legislação, perfeito? Então está proibido. Então a administração pública, a atuação dela é limitada, somente então ela atua quando a lei ela está autorizando, perfeito? Então veja, lei está autorizando. Se você voltar um pouquinho aqui, você vai verificar
quando eu coloco aqui que a lei é necessária a existência da lei, olha aqui, ó, autorizando, tá vendo? Autorizando ou determinando. Por que eu estou te chamando a atenção aqui? Somente quando a lei, ó, autoriza, tá vendo? O CESP, ele coloca desta forma aqui, ó, pessoal. Então, veja, toma cuidado com isso aqui, ó. Porque ele está trazendo como regra, perfeito? Então, não está colocando ali naqueles dois sentidos que eu mostrei para você agora. Então, tome cuidado com relação a isso. Princípio agora de quem dá impessoalidade, perfeito? Princípio da impessoalidade. Então, primeiro, veda a promoção pessoal. Então, se eu tenho que ser impessoal, eu não posso me promover. Então, eu não posso fazer, eu sou um governador do estado, não posso fazer uma ponte e colocar o meu nome, certo? O nome do meu avô, o nome, um nome que me promova, certo? Do meu avô, se ele morreu e se ele tinha um nome público, aí poderia. Mas eu estou falando no sentido de me promover para ligar aquela obra ao governo, ao governador, certo? Então, se eu ligar aquela obra ou a benfeitoria que foi feito, aquele serviço público que foi prestado a um governo ou a um partido, está errado, fere o princípio da impessoalidade. Então não pode constar aí nomes, não pode ter os símbolos, não pode ter imagens inclusive cores que identifiquem um partido, isso também é proibido. Então, caracterizou a promoção pessoal, sendo autoridade ou sendo servidor público, está proibido, ok? Vai ocorrer o que? Responsabilização. O que mais? O princípio ainda da impessoalidade, ele ainda, alguns autores falam sobre isso e o CESP gosta de cobrar. O que? Dentro do princípio da impessoalidade, importante, o princípio da finalidade está inserido. Então, o princípio da finalidade está inserido no princípio da impessoalidade, perfeito? Então, vamos verificar mais alguma coisa aqui. Então, por quê? Veja só, o princípio da impessoalidade diz o quê? Que deve ter uma finalidade. Qual é a finalidade da atuação do Estado? A satisfação do interesse público. Então, o princípio da finalidade está muito ajustado ao princípio da impessoalidade, porque eu devo satisfazer o interesse público. Quando eu não estou satisfazendo o interesse público, eu não estou agindo com a finalidade da satisfação do interesse público, e sim com a satisfação do interesse pessoal. Firo quem? O princípio da finalidade ou o princípio da impessoalidade. Caiu no CESP, um ou outro está correto, beleza? Por fim, nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre o princípio de quem? Da moralidade. Então, o que é a moralidade? Atuação ética dos agentes da administração pública. O princípio da moralidade significa que eu sou um policial, certo? Sou um policial federal, eu não posso estar a final de semana lá numa roda aí de churrasco, de samba, com traficantes, certo? Porque não é moral, certo? Então não é uma conduta ética aí do agente público. Então, feriria o princípio da moralidade. Então, a inobservância do princípio da moralidade gera uma invalidação do ato, certo? O que significa isso? Significa que não basta ser legal, precisa ser também moral, ok? Então pode ocorrer que você atenda ao princípio da moralidade e da legalidade. Não, é obrigatório que você observe esses dois princípios. E quando você observa a possibilidade de você observar só o princípio da legalidade e não ter o princípio da moralidade sendo atendido, sim, mas o ato é o quê? Inválido, certo? Eu vou ter que
anular. Veja, depois a gente, quando for ver atos administrativos, vai ficar mais claro para vocês aqui, quem já não viu ainda, tá? Mas o ato administrativo que viola a moral administrativa, ele não deve ser revogado. Quando você revoga um ato, quando você, por oportunidade e conveniência, eu quero revogar, não tem mais validade, não tem mais sentido ter esse ato agora. Mas agora, quando ele for inválido, quando ele fere o princípio da moralidade, por exemplo, ele deve ser o que? Anulado, perfeito? Então, o legal deve se juntar ao ético, perfeito? Então, o legal deve juntar ao ético. Então, o princípio da moralidade, ele complementa mais efetivo, ele complementa e se torna mais efetivo que o princípio da legalidade. Ok? Pessoal, o que eu tinha para falar desses princípios é isso. Vamos para as questões. Depois eu mando para vocês aí no próximo vídeo os outros princípios que estão faltando aí. Ok? Um abraço.